aula GIMP camadas. Vamos aqui em ficheiro, criar um novo, 600 por 400, opções avançadas, preencher com branco, ok. As camadas servem para organizar o projeto, ter um trabalho mais organizado. Aqui também, na janela de camadas, nós temos aqui criar nova camada. Aqui nós podemos dar um nome, ó, como teste, largura 600, altura 400, nome C transparente, TR. Aqui eu posso dar o tipo de preenchimento da camada, como cor de primeiro plano, que seria aqui o azul, cor de fundo, que seria o branco, branco ou transparência. Vou clicar em transparência, ok. Veja que a camada aqui está quadrilhada. Isto está indicando que ela está transparente. Aqui nós temos na outra, criar grupos de camadas, ou seja, digamos que eu estou editando uma imagem e eu tenho imagens que estão com efeito e imagens que eu tenho textos. Eu posso criar então dois grupos, um com o grupo de G textos e outro de G imagens, por exemplo. E para eu agrupar essas camadas, eu clico na camada desejada, coloco ela acima do grupo que eu quero e ela automaticamente estará dentro do grupo. Só que no meu caso aqui não está indo porque eu estou com outro software ligado. Isto causa bastante processamento. E aqui no outro nós temos onde colocar a imagem. Por exemplo, esta camada aqui está abaixo do grupo. Eu posso colocar então acima. Só clicar na seta. Então eu posso colocar abaixo, ó, por exemplo. Assim por diante. E a outra aqui e a outra opção é criar uma cópia, ou seja, eu duplico a camada que eu selecionei. E a outra aqui é excluir, ou seja, apagar a camada. Eu posso também aqui em trancar, por exemplo, o pincel. Ou seja, clicando aqui no pincel eu não posso pintar esta camada. Por exemplo, eu pinto e não vai. Então eu vou agora aqui na fundo e veja que eu consigo pintar. Por causa que ela não está trancada, certo? Então Ctrl Z aqui. E já na camada transparente eu tranquei o lápis e eu não posso pintar. Eu posso destrancar então. Aqui na camada fundo eu posso trancar. Eu não vou pintar também. Aqui na transparente, se eu clicar aqui em transparente, eu não vou poder pintar a camada transparente. E já aqui em fundo com a camada transparente, veja que eu posso pintar. Por quê? Porque este fundo aqui não tem nenhuma parte transparente, certo? Vai apagar esta G-texto. Bom, aqui então eu posso vir aqui em ficheiro, abrir como camada. Por exemplo, vou abrir essa aqui, Cristo Redentor. Vem aqui, colocar aqui, por exemplo. Veja que ela está aqui, ó, acima da camada transparente. Vou aqui então abrir um novo. Abrir essa borboleta aqui, por exemplo. Vou clicar Ctrl A e Ctrl C. Vou aqui na camada e Ctrl V. Veja que eu posso movimentá-la aqui, ó. Esta imagem. Pronto, só que beleza. Veja que aqui ela está como camada flutuante, ou seja, seleção flutuante, camada colada. Eu posso vir aqui então e criar camada, criar uma camada, pronto. De seleção flutuante passou a ser camada. Eu posso colocar acima ou abaixo das outras camadas, certo? Vamos então aqui escrever um texto, por exemplo, Tony, colocar aqui o pronto, tamanho, isso, 100%. Um laranja. Vou pegar então esse texto, colocar mais ou menos aqui. Você vê aqui que a camada tem um T, né? Ele indica que ele não é uma imagem, e sim um texto. Eu posso vir aqui então com o texto e clicar e posso editar. Já só vim aqui em ferramentas, por exemplo, transformar,
por exemplo, rodar. Eu venho aqui, rotaciono, puxo um pouco para baixo e rodar. Veja que agora ficou uma camada, ou seja, o texto agora é uma imagem. Se eu vir aqui com o texto e clicar aqui, veja que ele vai me informar aqui, ó, confirmar a edição de texto. A camada que selecionou é uma camada de texto, mas foi alterada utilizando outras ferramentas. Editar. A camada com a ferramenta de texto irá descartar estas alterações. Ou seja, se eu clicar aqui em editar, a camada que tinha um efeito no texto, o efeito do texto que passou a ser imagem, será desfeita, certo? Eu posso vir aqui também com a ferramenta seleção por cor, clicar no laranja, criar uma nova camada com transparência, vem em seleção, ou então aqui crescer, colocar 4, ok. E vir com preenchimento, aqui por exemplo um laranja mais escuro, clicar com a ferramenta About, na nova camada. Vem aqui em preenchimento com cor de primeiro plano e clicar com ferramenta About. Pronto. Colocar a ferramenta abaixo. Posso vir aqui, ó, pronto. Bom, e aqui agora, veja que quando eu seleciono o texto, eu só movimento o texto, certo? Ctrl Z aqui. Já se eu linká-las aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos um tipo corrente, eu posso movimentar as duas camadas, justamente porque eu linkei as camadas. Já sem o link, só vou poder movimentar uma camada, certo? Ctrl Z, pronto, aqui eu clico e posso puxar as duas. Eu também posso aqui então clicar com o botão direito e criar uma nova camada, nova cópia das visíveis, novo grupo de camadas, duplicar camadas, combinar abaixo. Ou seja, eu combinei a camada texto e a camada sombra. Veja que agora elas são somente uma camada, certo? Outra função aqui também na camada é a opacidade da camada. Nós temos a opacidade, veja que o texto ele ficará mais transparente. Mesma coisa aqui com a borboleta, olha só. Posso vir aqui movimentar 60%, colocar aqui 80%. Aqui a camada do Cristo Redentor está um pouco pronto aqui, ó, veja só. Posso também aqui dar uma opacidade, veja só. Eu apagando aqui a texto e essas outras, como essa aqui, colocando aqui 100%, e a camada também, pronto. Nós temos os modos de mesclagem, que esses aqui no modo normal, o modo padrão, tem o modo dissolver, que só funciona com a imagem em opacidade, com opacidade menos de 100. Veja que são excluídos alguns pixels da imagem, certo? Veja que a outra opção aqui é somente clarear. Veja que clareia a imagem de cima com a camada de baixo. Aqui nós temos o ecrã. Veja que ficou mais claro aqui, né? Temos a subexposição, adição, somente escurecer. Veja que escurece mais a imagem. O verde aqui do Cristo Redentor ficou mais forte a cor, mesmo estando por trás. Temos também a multiplicar. Vou colocar aqui essa camada de 100%. E veja que mesmo somente clarear, a camada acima da Cristo Redentor vai fazer com que a camada abaixo apareça também, seja visível. Temos o ecrã, sua exposição, adição, somente escurecer, multiplicar, multiplica os pixels, a intensidade da cor, subexposição, sobrepor, luz suave, luz forte, diferença, subtração, extrair grão, fundir grão, dividir, a matriz,
e saturação. Temos cor e o último valor. Veja só, se eu vim aqui com o pincel, eu também tenho esses mesmos modos, certo? Posso tentar pegar aqui uma cor, um laranja, por exemplo. Colocar aqui o modo adição e clicar aqui, ó, veja aqui. Eu vou fazer a imagem abaixo aparecer. Já a camada que eu estou pintando, ela será praticamente excluída. Ctrl Z. E nesse olho aqui, ó, eu tiro a visibilidade da imagem. Tá vendo? Aqui nós linkamos as camadas e aqui deixamos elas visíveis ou não na área de trabalho. Posso estar aqui também com multiplicar. Já só ficou mais escuro a imagem. Aumentar aqui o pincel. Pronto. Já só. Ctrl Z, Ctrl Z. Pronto. Podemos também aqui colocar um balde. Veja só como fica a imagem. Veja que o modo aqui do balde está normal, certo? E passo daqui uma opacidade pequenininha. Pronto, olha só que efeito legal. Bom, este é os modos de mesclagem e camadas. Espero que tenha entendido. Até a próxima.